Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o CEO, que é aquele bate-papo descontraído, onde a gente tenta falar um pouco mais sobre a pessoa e não propriamente o negócio. Queria fazer um agradecimento super especial à galera da Espírito Santo, que desde os últimos 4 meses, talvez, eu estou em uma parceria com eles e toda a minha vestimenta é de Espírito Santo. Então Wesley, turma, muito obrigado aí pela parceria, tamo muito junto. Estou aqui com a minha querida amiga Ju Guterres. Olá, Ju, tudo bem? Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo. Ju, eu acho que apesar da gente já ter esse papo no podcast da Gramado Summit, agora eu queria que tu apresentasse então quem é a Ju, sem necessariamente ser a Ju do sex shop, a Ju empreendedora. Eu quero saber quem é Ju. Gente, que pergunta profunda, parece uma sessão de terapia. Marília Gabriela. Isso. Ju é uma mulher que tá aí na faixa dos seus 40, eu ia dizer redescobrindo, não, mas descobrindo tudo pela primeira vez, eu acho, né? Desconstruindo um monte de coisas, porque quando a gente tem lá os nossos 12 anos, a gente acha que com 30 a gente vai estar a vida toda pronta, organizada, enfim, a minha vida deu vários loopings ao longo dessa caminhada, então eu tô beirando os 40, descobrindo todos os dias uma nova caminhada com relação ao meu corpo, ao meu trabalho, aos amigos, à sexualidade. Tô aí muito aberta. E como é que é ser empreendedora aos 40? Assim, como é que é? Porque tu acabou te redescobrindo nos empreendimentos um pouco tarde, assim como eu. Como é que é isso? É muito legal, na verdade. Eu falo quase todos os dias que é uma delícia ser velho. Ai, que delícia! As costas doem, porém é muito legal. A gente tem uma caminhada de outras coisas que fez que deu certo, outras que não deram tanto. E tem a terapia em dia, a maturidade, então é muito legal. De verdade, acho que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, assim. Que massa, cara. É Sério muito mesmo? legal isso. Pô, é muito massa. legal. Tu não tem medo de repente ficar ultrapassada, assim? Porque isso é uma coisa que eu tenho hoje. Acho que durante muito tempo as pessoas em geral colocaram que a partir dos 30 a gente tá adulto, a gente tá velho. E eu vejo que eu cheguei nos 30 e eu tô muito moleque ainda de cabeça, só que um moleque com muito mais responsabilidade, assim. Mas tu não tem esse medo, de repente, de ficar ultrapassada, as pessoas não te darem tanta credibilidade porque tu é velha, tu não faz... Tu ouvir coisas como eu ouvi, não era da tua geração, eu ouvi da Jana, isso eu fiquei tão chocado. Falei, como é da minha geração, cara? Eu acho que não, de verdade. Eu acho que quando a gente tá muito confortável com a gente, as coisas vão fluindo. E tem coisas que realmente não são da minha geração e não vão ser, mas a gente também tá sempre se atualizando, né? Tá sempre indo atrás e tem coisas que talvez não me atualize, não quero saber. Vou viver a plenitude dos meus 40, depois dos 50. Vou viver até os 130. Tomara, eu não sei se 130, Não, assim, mas eu acredito que a nossa alto. geração, quando a gente chegar, 90 por baixo. a gente passa dos 90 fácil. Tá, e como é que tu faz pra não parar de inovar, assim, Ju? Porque com a idade, isso é inevitável, tá? Com a idade vem a preguiça em algumas situações. Eu odeio aquele papo de tipo assim, porque vamos acordar às 6 da manhã, vamos dormir, sabe? Tipo, coach, cara, coach. meu... Café da manhã das 5 da manhã, né? Exatamente. Eu, a partir dos 35 anos, eu comecei a valorizar muito chegar em casa cedo, poder chegar um pouquinho mais tarde no trabalho. Tipo, eu acho que isso tem um valor absurdo e me faz, inclusive, produzir muito melhor. Eu tô esperando a preguiça chegar de verdade. Sério? Porque eu não paro. Eu tava assim... Talvez aí quando chegar aos meus 40, a coisa se... deu uma baixada, assim, porque eu não paro, gente. Mas, assim, o corpo dói muito mais, eu tô mais cansada. E também tenho dado, né, mais importância pras minhas horas de sono. Uhum. Eu moro sozinha, então, assim, como eu tô o tempo inteiro na rua falando com gente, eu tenho que ter um dia da minha semana, ou algumas horas pra não falar com ninguém. Não fazer nada, dormir até mais tarde. Fico em casa trancada, chaveada. Tu tem cronograma disso? Toda terça-feira às 19 horas eu desligo, vou abrir um vinho sozinha? Geralmente o meu domingo é o dia que eu zero. Só que daí, agora, como eu tô trabalhando nos sábados também, eu tô acabando que o domingo tá puxado, assim. Mas toda terça-feira eu tenho aula de MBA, toda quarta-feira eu tenho aula do não sei o que. Não, cara, é verdade. Tipo, a Ju é uma pessoa que não para, que tá em tudo que é lugar simultaneamente. Eu não tenho um terço do teu pique. E assim, eu não acho nem... Além da idade, a personalidade, tá? Eu tenho uma personalidade de um senhor de 70 anos pra muita coisa. Apesar de que eu tenho outro lado bem molecão, de 16. E Ju, sobre empreender, por que tu resolveu empreender na vida? Ainda mais que tem toda essa... A gente tava conversando no papo da Gramado Summit que... Pô, tu cresceu com teu pai envolvido com sindicalismo, tu tem uma pegada associativista muito forte, e aí do nada tu resolve empreender, assim. Na verdade, eu não resolvi, né? Eu fui resolvida. Eu tava lá muito tranquila. Olha só. O que aconteceu comigo? Eu
quando meu pai abriu a empresa lá atrás, por que a gente abriu uma empresa? Porque meu pai e minha mãe se aposentaram muito novos, eu tava contando que eles foram pais mais velhos, hoje absolutamente normal, na faixa dos 30 e tantos, 40, mas para 40 anos atrás. E eles construíram um padrão de vida trabalhando que quando eles se aposentaram, ambos pelo INSS, na minha época era INSS ainda, a gente não conseguiu manter o padrão que tinha. Então eles também viram muitos meus pais startupeiros, viram uma demanda de mercado e abriram uma empresa. E trabalham até hoje, estão firminhos os dois, meu pai com 77, minha mãe com 70, trabalhando até hoje. E eu, na época, eu fui fazer faculdade, meu pai queria que eu tivesse feito administração, qualquer coisa. Tu acabou em psicologia. E eu acabei em psicologia e fui viver a minha caminhada na psicologia. E aí fiz a faculdade. Quando eu tava no meio da faculdade de psicologia, eu fui fazer uma cadeira na filosofia, porque eu achava que tinha hype, que tinha coisas a ver pra estudar. Comecei a fazer filosofia junto, quietinha, porque meu pai e minha mãe pagavam minha faculdade. E aquela faculdade que ia durar 5 anos, eu fiquei 8 na Unicinos, porque eu fui levando 2 faculdades ao mesmo tempo. Quando eu fui me formar, eu me inscrevi numa bolsa do CNPq, ganhei uma bolsa do CNPq, fui morar nos Estados Unidos para estudar América Latina, pobreza Que legal. e sustentabilidade em 2010. Trabalhava numa escola, fazendo tradução, muita criança latina e brasileira. Então, assim, fui indo. Aí voltei e comecei a trabalhar em clínica, em APAI. Eu trabalhei com pacientes terminais em casa para dar um... E como é que é isso, cara? Nossa, foda para uma caralha. Tu ir pra casa de alguém que tá morrendo e ajudar a pessoa a morrer com conforto. É muito maluco. É muito maluco. Então eu tinha pacientes Tem preparo pra isso, cara? Nossa, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com psicologia, os primeiros 2 meses, assim, porque além de atender, né, o consultório de Mapai é o seguinte: a deficiência, às vezes, é o menor dos problemas. Porque as pessoas que estão ali sendo atendidas pela saúde pública têm problemas de habitação, têm problemas de alimentação, têm problemas de educação. Então, assim, vem casos, assim, que, nossa senhora, eu acho que durante uns 2 meses eu ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, eu chegava em casa exausta. Eu deitava e dormia. E aí também, assim, quando a gente trabalha com clínica, o ideal é que tu faça um tripé, que é a supervisão dos teus atendimentos com alguém, a tua terapia pessoal e qual é o outro pé do tripé? A formação. Então, eu vivia meio que nessa coisa, assim, formação, minha terapia. Então, isso ajudava também. Então, eu fui muito tempo nesse lugar, assim, de estar muito exausta. Muito. Caramba. Eu não sei se eu... Não, daí, por que eu fui empreender? Aí, tava lá trabalhando e os profissionais da saúde ainda são muito mal pagos. Não todos, mas os profissionais que estão trabalhando na rede pública são muito mal pagos. Então, eu trabalhava muitas horas e tinha um salário ruim. E aí, meu pai já tinha empresa, me aplicou o golpe da sucessão familiar, que eu contei no podcast que eu tô esperando até hoje, e me chamou para trabalhar com ele. E aí, eu comecei a trabalhar metade na pai e metade com o pai. Ficar pai, até que chegou uma hora que não deu mais para conciliar. E eu fui trabalhar com os meus pais. E aí, isso daí, comecei a aprender coisas, enfim. E aí, um determinado momento, de novo, a gente viu uma oportunidade, porque a gente vendia B2B. Pessoas físicas começaram a nos procurar. Meu pai passou um dia na porta de uma loja, trouxe uma chave. Vamos abrir uma loja. E assim as coisas foram acontecendo. E aí, então eu fui meio que enfiada no empreendedorismo, assim. Não era a vocação da minha família, porque minha mãe é funcionária pública, meu pai é sindicalista. Foram empreender na marra e depois foram me colocando nesse lugar de empreender na marra. E hoje eu não penso mais em estar em outro lugar que não esse. É muito maluco. É muito maluco. Nem que a gente ganhe um pouquinho menos do que a gente poderia ganhar como executivo. A gente trabalha muito mais, a gente ganha mais. muito menos, a gente tem o peso da responsabilidade nossa e dos outros, porque a gente tem famílias que dependem da gente. Não são só os nossos funcionários, são as famílias de quem a gente atende. Isso, muito sabe que maluco. isso foi um assunto bem recorrente nas últimas semanas, assim, que é o peso da liderança. E eu queria te ouvir um pouquinho, porque hoje eu sei que parte do que eu faço também acaba impactando a vida de muitas outras pessoas que às vezes a gente nem conhece. Então, eu tenho uma pessoa nova que entra no escritório, a gente começa a performar, ela começa a depender da Summit, e eu também me torno responsável de alguma forma pela estruturação dela em casa, assim. Tipo, eu tenho essa preocupação mesmo, assim, até para que eu consiga executar muito bem meu trabalho. Eu queria te perguntar se tu sente um pouco disso, e se isso de repente é um motivador para tu continuar crescendo e continuar impactando, assim. Eu sei que tu tem uma parada também que tem a ver com aonde tu quer chegar com o teu produto, mas eu digo na questão de, tipo, a importância de contratação de pessoas e ser uma boa líder.
Nossa, isso todos os dias pesa. Eu acho que... Eu não tenho sócios, né? Diferente de ti. Eu tenho não... um caminhão. Tem, hoje temos 7. Dica, eu tô procurando um sócio, um ombrinho amigo pra gente chorar junto. Um abraço a todos os meus sócios queridos, mas acho que são 7 hoje. Não, gente, mas é puxado, assim. Esse lugar de liderança solitária é muito puxado. E aí a gente faz consultoria, por isso que eu gosto do associativismo, porque a gente conversa com outros empresários e troca, mas é um lugar muito solitário e é um lugar de uma responsabilidade absurda. É muito legal, mas assim, quando dá tudo certo, tá tudo certo. Quando dá tudo errado, tu sente o peso da responsabilidade disso. Porque tem uma pessoa que é casada, que tem filho, então tu começa a ver que embaixo da tua asa não são as 10 pessoas que trabalham contigo, são 20, são 30. É muito puxado, assim, mas realmente isso me motiva, não necessariamente pelo lado financeiro, de fazer mais negócios, gerar mais dinheiro, mas de fazer ambientes diferentes, dá pra mostrar que dá pra ser de outro jeito. Até porque esse ambiente é uma troca de confiança, né? Tipo, eu confio na tua empresa e eu vou entregar o meu trabalho e vice-versa. E aí tem que ser uma sinergia que funcione muito bem. Porque todo mundo, no final das contas, pelo menos... E claro, eu sei que eu tô falando de uma porção muito pequena ainda, mas de empresas como a empresa da Ju, a empresa do Marcos, pô, tu quer criar um ambiente muito legal que as pessoas se sintam bem e não queiram sair dali a ponto de que, tipo, tudo ali é bom, assim, o ambiente é bom, a remuneração é legal e tal. Não dá pra não ser bom, né? Se a gente começa a pensar... Muitas vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família, com o filho, com o pai, com a mãe. Então, assim, não tem como ser ruim essa máxima, assim, de que se trabalho fosse bom, não chamava trabalho. Teu cu, sabe? Então, assim... Verdade. Cara, tem que ser bom, tem que ser muito legal. Eu tomei um hate de um... eu fiz um vídeo... Uma das primeiras palestras que eu dei, assim, eu falei sobre a lei de Pareto no trabalho, né? Que 80% do nosso tempo a gente acaba perdendo dentro do trabalho e 20% com a nossa família. E eu acreditava mesmo que a gente tinha que tentar fazer os 80% valer a pena. E eu comento algo sobre, tipo assim, cara, isso eu acho que vale pra toda pessoa que tem algum trabalho. Se tu não tá satisfeito dentro do teu trabalho, eu acho que tu buscar uma nova oportunidade e tentar ir atrás é uma coisa muito justa. Assim, ou fazer novas oportunidades dentro de onde tu tá. Porque, pô, deve ser muito ruim tu ver a tua vida passando, e aí, cara, tomei hate de uma galera, porque eu tô falando de um Brasil e condições, mas, cara, eu penso assim, do mesmo jeito que existe essa linha de raciocínio, eu também tô falando com outros empreendedores que têm coisas muito legais e que também estão preocupados. Então é como se eu pudesse falar com a Ju pra dizer, pô, vamos fazer o ambiente de trabalho ser uma parada legal, assim. E eu falei antes, né, no podcast, que a gente tem aí 20 milhões de CNPJ no país, e desses 20 milhões, 90% são de MEIs, MEs e EPPs. Então, a gente tá falando com gente como eu, exatamente, como tu. Então, assim, 10% são grandes indústrias, grandes empresas, que às vezes estão nos processos mais formais, que têm, né, políticas mais definidas, mas a grossa maioria da galera... É a galera. Então, assim, gente, vamos falar pra essa galera que dá pra ser diferente. Tem que ter tesão, tem que ser feliz, tem que estar bom, sabe? Até pra tentar motivar, eu sempre penso que em algum lugar tem um moleque, tem uma menina que quer empreender... E ela precisa ter bons exemplos próximos dela, né? Porque às vezes a gente fica naquele exemplo distante, grande demais, cheio de protocolo. Eu acho muito legal quando esbarra, tipo, na Ju, assim. Cara, tá aí a Ju, entendeu? Ela tá falando... E é muito legal, sabe? Vocês abrindo esse espaço pra eu estar aqui e esse lugar também ser valorizado. Porque a gente, quando vai... Depois eu fui fazer gestão comercial, por exemplo. Voltei pra faculdade. A gente vai estudar quem? Grandes cases, grandes organizações, aqueles empresários que às vezes não são do teu país, não estão dentro da tua realidade, seja financeira, seja de cultura, social. E aí, gente como eu, não é levado em consideração muitas das vezes, né? Então, assim, cara, que a gente se mire mais nos pequenos exemplos. Considere qual é a realidade do nosso país, o número de empreendedores, de pequenos empreendedores, e tem muita coisa legal sendo feita, sabe? Não, e é massa tu ver um exemplo de alguém que fatura 500 mil, 1 milhão, 2 milhões... E, pô, sucesso absurdo, assim. Ju, tem uma... E tem uma coisa, né, Marcos? A gente baliza as métricas pelas métricas dos outros e não as nossas. Faturamento é uma métrica cagada, no sentido de... Não que a gente não queira ganhar dinheiro, mas... Magazine Luiza faturou não sei quantos bilhões no ano. Cara... Eu vou trazer um outro exemplo pra mesa. Quantas pessoas tu acha que vão construir uma empresa do tamanho da Magazine Luiza? Real, assim. Então eu tenho muito ranço desse papo dessa galera que acha que o mundo é dessas
tipo, eu tenho que fazer algo tão grande quanto a Luísa Trajano, porque a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Pode acontecer, eu acho que tem que ter um motivador, mas eu acho muito legal tu trazer um exemplo do dia a dia, que nem startupeiro, cara. Eu adoro startupeiro que tem ideia que vai mudar o mundo e que é pequenininha ali, tem meio que seu local no universo. Uma parada que eu acho muito legal, eu queria ter te perguntado já no outro podcast, mas eu acho que se encaixa até melhor aqui. Tu tem uma parada muito doida, tá? Que é, tipo, tu vende um produto... Obrigada. Vou tomar como elogio. Não, muito doida porque, cara, tu vende um produto que, em tese, ele tem toda a simbologia sexual, existe o tabu por detrás do mercado que tu tá inserida, mas tu desenvolveu uma forma de vender o teu produto muito legal. Tu botou um puta propósito. Cara, é engraçado, assim, que talvez se a gente tirar o fato de tu vender vibrador e eu te botar numa roda de galera e tu fala, pô, o que tu faz? Talvez as pessoas nem saibam que tu vende vibrador, entendeu? A galera não sabe. Porque é muito legal o discurso. Aí eu queria saber se tu começou, porque, tipo, é um mercado bom, vou vender vibrador, e aí eu dou essa roupagem bonita que me ajuda a vender mais, ou não? Tu começou pela ideia do que aquilo representava e colocou o produto como uma consequência? Exatamente isso. A segunda opção. Eu comecei porque as pessoas começaram a me pedir. Eu não sabia nada do mercado do sexo, eu não tinha noção do tamanho do mercado do sexo e de como que ele funciona. E aí, muito por acaso, lá na pandemia, as minhas clientes começaram a me pedir. E eu fui atrás, aí comecei a desenvolver fornecedor, comecei atrás de produto. Tava contando no Pod da Gramado que eu não tinha um vibrador. Agora, amor, se abrir a minha gaveta. Porque a gente precisa testar, né? Claro. Precisa testar as coisas que a gente oferece pros outros. Eu participo bastante de evento agora. Então, e aí é isso, assim, eu não vendo vibrador. Eu entrego orgasmo, eu entrego prazer, eu entrego liberdade para as mulheres, eu entrego formas mais coloridas e prazerosas de viver a vida. O vibrador é um jeito que isso se apresenta. A gente tem feito na loja muitos eventos, por exemplo, de empreendedorismo feminino. O último que eu fiz foi agora no Dia da Mulher. A gente teve aí umas 25 expositoras, levamos o Sicredi lá. Então, o que a gente fez? Empodera mulheres para que elas vivam a sua vida da melhor forma possível, e uma delas é o prazer. Então, a gente levou lá 20 e tantas expositoras e circularam na loja mais de 100 pessoas. Então, além de ter as empreendedoras locais expondo, a gente tinha assim, chego lá com uma ideia de negócio. Cara, eu tô pensando, sou muito startupeira. Chega lá com uma ideia de negócio. Tinha mentoria de diagnóstico de negócio. Depois tinha uma contadora abrindo MEI gratuito. Depois no meio de um sex shop. No meio. Depois Legal. tinha o Sicredi abrindo contas gratuitas. Depois tinha consultoria de branding e marketing pra pinta que chegou lá só com uma ideia, ser acelerada em 4 horas e sair com uma ideia de negócio e uma conta na cooperativa de crédito fechada. Então, assim, tudo que eu não faço é vender produto. Eu vendo relacionamento, empoderamento, e aí lá no final a galera vai comprar um vibrador. Vai comprar um vibrador. Isso é muito foda. Muito foda. Porque como o discurso ele fica mais legal, né? Tipo assim, porra, vamos falar sobre vibrador sem falar sobre vibrador. Exatamente. Vamos falar sobre tênis sem falar sobre tênis. Vamos falar sobre evento sem falar sobre evento. É muito mais legal. A gente tem aí no Spotify 4 ou 5 playlists sobre empreendedorismo feminino, sobre feminismo, sobre sexualidade. Então a gente está produzindo muito conteúdo, muito conteúdo. Né? Assim, a minha ideia é cada vez mais produzir conteúdo, mas conteúdo relevante que tem a ver com o negócio, porque às vezes também eu acho que a gente entra numa de produzir conteúdo e não entrega nada. Sim. Nem o conteúdo bem feito, nem o produto lá no final. Mas então, quer ganhar dinheiro com conteúdo. Exatamente. Eu quero ganhar dinheiro com produto, é isso que paga a minha conta, é isso que fecha lá no final. Mas assim, como é que a gente também deixa o vender o produto mais leve, mais divertido, mais bacana, porque, gente, os negócios são feitos por pessoas, para pessoas. Não adianta, no final do dia é isso, né? É a relação que se estabelece ali que gera uma venda e não qualquer outra coisa. E aonde tu te vê daqui 5 anos? Sabe que não faço a menor ideia. Eu me vejo bem, me vejo feliz e fazendo coisas que eu gosto. Mas sobre o negócio não faz ideia. Não faço ideia. Tu acha que é porque tu é muito instintiva? Eu acho que, inclusive, eu sou um péssimo case, porque eu deveria ser uma pessoa planejada. Sim. Né? Assim, eu vi um podcast da Gramado Summit falando, porque daqui a 5 anos... Aí eu pensava assim, meu Deus, esse louco vai me fazer essa pergunta e eu não vou saber responder. Porque, assim, eu deveria ser mais planejada, eu deveria ter um planejamento estratégico mais pungente, mas eu gosto também... Mas eu não acho, cara. Eu gosto de go with the flow. Eu vou entendendo, total. eu vou lendo o mercado, eu vou lendo o que tá acontecendo. Porque, assim, se eu não fosse go with the flow, eu teria quebrado na pandemia, por exemplo. Quando tudo fechou e o negócio que eu tinha...
Né? Então, assim, eu me vejo bem. Eu me vejo financeiramente realizada, fazendo coisas que eu gosto. Me vejo, eu acho que cada vez mais pública, porque eu acho que eu tenho coisas legais pra dizer. E tu gostaria de entrar nessa vida pública? Não, pública eu digo de ser uma figura pública, mas não de ir Tudo pra... bem, mas independente de tu ir pra política ou se tornar uma pessoa muito relevante. Eu acho que sim, sabe? Não que isso me brilhe o Falando olho. sobre piroca. Não, mas sabe que a gente tá desenvolvendo um projeto bem legal. Como a gente é uma empresa de mulheres e para mulheres, eu fui procurar um órgão da prefeitura que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Uhum. Então, a gente tá aí falando, né, sobre as mulheres se empoderarem para que não sofram violência e não acham que é normal abuso físico, abuso psicológico, enfim. Esse lugar é um lugar público, é um lugar da vida pública. Pública é ótimo. Pública que me interessa, sabe? Legal. É desse lugar que eu penso, assim, que eu me penso pública. Porque, cara, tem tanta gente falando bosta e ganhando palco, que a gente tá mais legal e pensando umas coisas diferentes e que de fato podem mudar o mundo. A gente precisa ser palco, ser esteio, ser voz. Sabe que eu vi o Dado... Tu conhece o Dado Schneider bem também, né? Bem na minha vez. Mas tem uma das frases que eu acho que mais me impactou na vida foi do Dado, quando a pandemia tava estourando, aí a gente começou a fazer uma série de conteúdos para meio que lembrar como era bom conectar com pessoas. E eu fiz um conteúdo com o Dado e a gente falou sobre, assim, tipo, gurus de marketing, que é uma coisa que ficou muito em alta com a digitalização do mundo. E ele me disse assim, cara, a parada toda é que tem um monte de gente que tá ganhando muito dinheiro falando merda. A gente não vai conseguir combater isso, não adianta. Agora, o que a gente pode tentar fazer é pessoas que realmente têm um propósito e têm um ponto muito mais sincero em relação ao segmento de marketing, começar a produzir conteúdo e tentar ganhar escala. Eu falei, pô, é verdade, cara. Porque senão é meio que só a galera ruim sozinha no mercado. E aí tu tá querendo mostrar o outro lado também. Exatamente. E sobre a questão da pergunta de 5 anos, porque eu acho que nesse papo aqui, agora que a gente tá praticamente no final, é muito mais sobre entender diferentes perfis. Então a gente tem às vezes uma pessoa como a Dani Lazarotto, que é uma pessoa mais técnica, mais pragmática, e aí tem outra pessoa que é 100% instinto. Eu sou 100% instinto, tá? Uma das coisas mais difíceis para mim foi fazer planejamento estratégico da minha empresa para os próximos 5 anos, porque eu sou muito o teu perfil, assim, cara, eu vou dentro daquela parada que me deixa feliz, assim, então, cara, isso aqui me deixa feliz pra caramba. Se precisar mudar 100% do produto e fizer sentido, eu mudo, assim, eu não tenho muito Esse apego. Esse apego, assim, não posso fazer tal coisa. Tá, posso. Sei lá, se amanhã a gente resolver tirar o palco principal da Gramado Summit e inventar 25 palcos pequenos, se for legal, vamos nessa, entendeu? Até porque eu acho que é mais legal tu te permitir testar o tempo inteiro do que meio que ter aquela visão, é esse... Mas tem outros empreendedores que dizem, eu sei onde eu vou chegar daqui 10 anos, que é o caso do Michael, da Idia, e é muito legal. Então foi mais por isso que eu te fiz essa pergunta. Ju, eu queria que para finalizar tu deixasse uma mensagem assim de alguma dica muito sincera assim para quem tá buscando começar a empreender ou tá num momento difícil de mudança, porque tu tem uma experiência muito legal assim, que é quase ver um negócio quebrar, mudar 100% do teu negócio e fazer um novo posicionamento e acabar tendo um reconhecimento muito maior. É tipo assim, eu acho que no final das contas a gente acaba aprendendo muito mais na dificuldade do que no acerto, né? O acerto é muito legal, mas ele te ensina muito pouco. Agora, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente acaba tendo muitos ensinamentos, até porque além de revisitar alguns problemas, a gente se permite escutar um pouco mais. Então, imaginando que atrás dessa tela tem uma pessoa que está exatamente nessa situação, que está buscando uma dica para fazer algo muito legal, que dica seria essa? A minha dica são várias, na verdade, assim. Mas a primeira é a gente parar de se balizar pelos parâmetros dos outros. Encontra o teu parâmetro, né? Assim, que é isso? O meu parâmetro é faturamento, meu parâmetro é onde eu quero estar daqui a 10 anos, propósito. Encontra o teu propósito para definir os teus parâmetros. E assim, tem uma coisa que me disseram, eu aprendi isso tarde demais. O primeiro propósito de todo empreendedor é ganhar dinheiro. Vamos parar de ser hipócrita. Os boletos precisam estar pagos pra gente fazer coisas maravilhosas. A gente não pode estar morrendo de fome sem pagar a conta de luz. Então, assim, o propósito vai te encontrar no caminho. É isso, assim. Primeira coisa é, faça um negócio sustentável que dê dinheiro.
E assim, se o teu negócio é só ganhar dinheiro, beleza. Eu acredito em mudar o mundo. Tu também. A gente acredita em ter um propósito genuíno e ganhar dinheiro de uma forma muito mais legal. Então, beleza. Amparei, encontrei meu propósito. Vive de acordo com os teus parâmetros. Se eu tenho um negócio pequeno, o meu parâmetro de faturamento, do que eu entendo de felicidade, do que eu entendo de planejamento pra frente, vai ser muito diferente. E aí, eu acho que a principal dica é a gente parar de romantizar o empreendedorismo, porque eu não aguento mais ser CEO de Canvas subindo em palco para falar de como é maravilhoso empreender. Cara, é maravilhoso, mas dá muito trabalho. A gente chora, a gente faz muita coisa que a gente não gosta, a gente se fode, a gente carrega piano nas costas. Então, assim, cara, vai consciente, vai firminho, dá certo, mas assim, essa coisa do, né, assim, um PPT e uma ideia, e assim, que a gente viveu, a gente tava falando antes que a gente viveu muito a coisa da comunidade, né, desse boom de startups, cara, a galera ainda acha que é isso, né? Um PowerPoint bem feito, uma boa ideia, e aí tu vai chegar num fundo, apresentar uma ideia, 1 milhão, 60 milhões na minha conta. Não, gente, dá muito trabalho. A gente tem que fazer muito o que não gosta, quando a gente faz o que gosta. É isso aí, que legal. Obrigado, Ju. Eu que Mais agradeço. uma vez, muito bom poder conversar contigo. Eu fiquei feliz que a Ju veio de Porto Alegre de Canoas. De Canoas. Para Gramado. Tu viu que eu me corrigi em tempo real aqui, pra gente não criar nenhum Ornando conflito. no lookinho contigo. Mas então, senhoras e senhores, Ju Guterres, sigam essa mulher, ela é espetacular e eu fico muito feliz que de tudo assim que a Summit me deu até agora, ela me fez grandes e verdadeiras conexões. Isso é uma coisa que a gente leva pra sempre. E se existe alguma parada lá do outro lado, eu tenho certeza que essas conexões vão estar lá também. Estaremos lá. Valeu! Beijo.